quê? Porque senão eu não seria personagem da história da destruição. Alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Diabetes. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Gostaria de convidar para tomar assento à mesa o senhor secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, José Geraldo Maciel. Convidamos a senhora coordenadora da Política Nacional da Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde, doutora Rosa Sampaio. Convidamos a representante da Sociedade Brasileira de Diabetes e da campanha mundial do Dia Mundial Sem Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, assim como coordenadora do projeto Salvando o Pé Diabético da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutora Ermelinda Pedrosa. Tenho a honra de convidar a presidente da Associação dos Diabéticos de Brasília, senhora Geraldina Simão. Também sinto-me honrado de poder convidar para tomar assento nesta mesa a senhora conselheira do Conselho Nacional de Saúde e representante da Federação Nacional de Diabetes, Maria Irene Monteiro Magalhães. Convidamos ainda o senhor representante do diretor regional do SESC, doutor Lúcio Nasser, para tomar assento conosco. Dando início aos nossos trabalhos, gostaria de convidar a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro.
minhas senhoras, meus senhores, hoje a Câmara Legislativa do Distrito Federal teve o privilégio de receber, no hall de entrada do plenário desta casa, uma equipe muito especial, composta de servidores desta casa, do setor de saúde, de pessoas ligadas à área nutricional, como a Kerry, que está aqui nesta noite participando dessa sessão, a Irani, que também trabalha na área de saúde e que pôde estar como servidora desta casa, apoiando essa atividade, alunos da Católica de Brasília, Universidade Católica de Brasília, que participaram num programa juntamente com o SESC do Distrito Federal, que colaborou também na realização deste programa, e ao longo do dia, vários servidores e visitantes que tiveram acesso à Câmara Legislativa puderam fazer aquele exame de dosagem da glicose para avaliar suas condições físicas, suas condições de saúde. É interessante que a gente pensa que esse tipo de iniciativa não mobiliza, não desperta o interesse da sociedade, mas às 8h30 aproximadamente, havia uma fila bastante grande de servidores que, chegando à casa, verificando a possibilidade de poder fazer um teste para saber, para avaliar como é que estaria a sua condição naquele momento, eles se submeteram a esse teste de amostragem de glicemia para verificar suas condições de saúde. Iniciativas assim, embora pareçam pequenas, mas multiplicadas por tantas outras, inclusive as que ocorrerão no domingo no Parque da Cidade, com a presença da Secretaria de Saúde e tantas outras organizações, demonstram que o trabalho de controle e prevenção do diabetes é uma realidade cada vez maior na nossa sociedade e especialmente aqui no Distrito Federal, que já tem sido há muito tempo indicado, o Distrito Federal tem sido indicado como unidade modelo da federação no controle e no tratamento do diabetes. Eu fico muito feliz e orgulhoso de saber que aqui no coração do Brasil, e usando a expressão aqui no sentido até comparativo, né, o coração é onde, no organismo, há a responsabilidade de bombear o sangue para todo o corpo. E eu diria que as coisas que acontecem em Brasília também irradiam por todo o corpo do país. E essa iniciativa vem sendo cada vez mais repetida em outras experiências nas unidades federadas do Brasil. Ainda anteontem, eu recebi uma notícia aqui, publicada no jornal Correio Brasiliense, que dizia: Brasil, projeto de lei prevê distribuição gratuita dos medicamentos para controle da doença que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. A manchete diz assim: tratamento ao alcance de todos os diabéticos. Trata-se de uma iniciativa que está em discussão no Congresso Nacional para fazer acontecer em todo o Brasil aquilo que já acontece em Brasília desde 94. Uma lei aprovada por esta casa já assegura e já permite aos diabéticos carentes do Distrito Federal receber o tratamento e acompanhamento nos postos de saúde e nas associações dos diabéticos em cada cidade, em cada região administrativa. Por que nós nos sentimos orgulhosos? Brasília tem sido, infelizmente, retratada pela mídia nacional como a cidade dos corruptos, como a cidade dos oportunistas. Tantos presidentes passaram por aqui, tiveram seus nomes vinculados a posturas não convenientes, tendo inclusive um sendo cassado. Temos atitudes de políticos, tantos que vêm e saem, que vêm de tantos estados e terminam sofrendo a reação da sociedade
pela sua conduta que não é proba. E o resultado disso é que Brasília acaba tendo uma fama ruim. Se a gente chegar em qualquer cidade com a placa de Brasília, as pessoas já vão fazer um monte de perguntas constrangedoras para todos nós. Infelizmente, as pessoas só conseguem ver Brasília, na maioria das vezes, como uma cidade da sede política, e como política é uma coisa escolhida para ser retratada como aquilo que de menos agradável existe para a sociedade, então Brasília é a cidade do que não presta. Mas não é verdade. Não podemos ser injustos com essa cidade. Aliás, uma artista, falando num programa de televisão esses dias, no programa de Jô Soares, disse que no jogo de cartas, que eu não sei muito bem como é que funciona esse negócio de jogo de cartas, ela tinha aprendido a roubar com o pai dela. E ela era profissional nisso, dizia isso, secretário. E ela dizia o seguinte: eu roubo profissionalmente, até parece que nasci em Brasília. Essa frase foi de muito mau gosto, muito infeliz. Eu me esqueci até o nome me ajuda. Cicarelli, aquela, hein? Não vale a pena citar, eu também concordo. Acho que citar, talvez a gente esteja até promovendo, o que essas pessoas às vezes mais gostam até é de aparecer mesmo na mídia, inclusive forjando casamentos aí para ter o impacto da mídia e tal. Mas Brasília, infelizmente, tem sido retratada assim pela sociedade. Parece que está no inconsciente coletivo que Brasília é a cidade dos desmandos. Não é verdade. Nós temos aqui políticas, tanto do governo federal, quanto do governo do Distrito Federal, como das organizações internacionais cuja sede ou a representação está colocada em Brasília, que desenvolve, cada um a seu turno, desenvolve o seu trabalho no sentido de construir na capital da República programas importantes de controle, de prevenção, porque a saúde não pode ser tratada assim como uma coisa que se busca apenas remediar as consequências. Dizem que prevenir é melhor do que remediar. E esse é um dito popular muito verdadeiro, como quase todos os ditos populares, né? Alguns são meio assim, carregados de mística da opinião pública, mas tem uns que são profundamente verdadeiros, e eu acho que é o caso desse. E aqui em Brasília, nós temos a alegria de ter o Parlamento do Distrito Federal tomando uma iniciativa pioneira de poder desenvolver o programa de distribuição gratuita de medicamentos. Naquela época, nem se falava ainda no coquetel anti-AIDS para ser distribuído gratuitamente. Depois essa política foi sendo incrementada, hoje já se fala até na distribuição de medicamentos gratuitos para os hipertensos carentes. O que é altamente saudável, porque certas doenças, se elas não forem devidamente tratadas e controladas, elas se tornarão muito mais caras para o seu tratamento, com o caso da diabetes, por exemplo, comprometendo inclusive os membros inferiores, a visão. Imagine o custo que seria para a sociedade e até mesmo para o serviço de saúde pública estar tratando as sequelas de uma doença que hoje, felizmente, graças ao desenvolvimento da ciência, tem amplas possibilidades de ser totalmente controlada e de um diabético poder viver com qualidade de vida sem comprometer em nada a sua possibilidade de viver bem. Então, conscientizar, na minha maneira de ver, eu quero finalizar essas palavras introdutórias dessa sessão, é o melhor caminho para que nós possamos, de fato, oferecer à sociedade do Distrito Federal a possibilidade de lidar com essa doença, não como aquilo que o termo diz. Diabetes é uma palavra parece que vem de diabo, né? Não sei por que essa expressão diabetes, parece uma coisa assim, derivada do cão. Mas nós podemos, muito bem, transformar essa doença numa possibilidade. Dizem até que nos ideogramas chineses, a palavra crise, ela vem adicionada de um desenho que significa também oportunidade. Toda crise é uma chance que a gente tem de poder dar a volta por cima. E eu creio que nós podemos usar o problema do diabetes como uma grande chance de mostrar que todos nós, ao invés de diabos,
nós somos um pouco de anjo e podemos fazer esse trabalho de conscientização, de prevenção, de controle para oferecer às pessoas uma qualidade de vida necessária para que as pessoas possam usufruir daquilo que é possível dentro da ciência moderna. Então, eu fico muito feliz de poder estar hoje participando dessa sessão ao lado de figuras tão importantes, tanto do governo do Distrito Federal quanto do governo federal, da sociedade civil organizada, para que nós possamos juntos levar essa mensagem à sociedade. Eu quero informar que essa programação com a sessão solene da Câmara está sendo transmitida ao vivo pela TV NET, né, a TV distrital da NET, no canal 9 da NET, e que será reprisado oportunamente. Portanto, muito obrigado a todos que vieram, que puderam atender a esse convite, e os meus sinceros agradecimentos pelo trabalho dos servidores desta casa, que puderam estar durante todo o dia de hoje, levando ao conhecimento dessa parcela da população o quanto é importante manter um controle, um cuidado com a saúde, prevenindo antes de que seja necessário remediar. Muito obrigado a todos, e eu quero registrar aqui com alegria a satisfação de poder recebê-los para essa sessão solene. Nesse momento, eu gostaria de conferir a palavra à senhora representante da Sociedade Brasileira de Diabetes, também coordenadora do projeto Salvando o Pé Diabético, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a doutora Ermelinda Pedrosa. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar em nome do deputado Peniel Pacheco os demais componentes da mesa e também em nome dos participantes o doutor Paulo Teixeira, que está também na plateia, que é o coordenador do Programa de Assistência Integral à Saúde do Adulto. Em nome do doutor Leão Zaguri, atual presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu gostaria de manifestar com apreço a importância deste evento, mais uma vez conduzido pelo doutor deputado Peniel Pacheco, que realmente consolida todo um trabalho que ele vem fazendo em relação à questão do diabetes no Distrito Federal. Nós, este ano, temos como tema o pé diabético, e algumas pessoas estavam me perguntando no início por que o pé diabético, e a gente pode talvez dizer assim, em palavras simples, o porquê de alocar este tema. O pé diabético é uma complicação desta doença que deriva exatamente, de um lado, da insensibilidade provocada pela neuropatia e, de outro, a má circulação, que seria a doença arterial periférica. Infelizmente, o diabético, como paciente portador de hanseníase, passa a não sentir os pés e, com isso, ele se traumatiza mais facilmente. Para os senhores terem uma ideia, 70% das amputações não traumáticas, ou seja, aquelas que não derivam de, por exemplo, acidentes, ocorrem entre diabéticos. Isso gera um caráter mutilante, ou seja, tanto para o paciente quanto para a família. Em termos de custo, talvez seja uma das complicações do diabéticos mais onerosas. Para vocês terem uma ideia, uma úlcera, que é uma ferida que não cicatriza, ela pode custar em torno de R$17 mil, e em termos de dólar, em 3 anos na Suíça e na Suécia, pode atingir até $63 mil. Então, esse dinheiro todo que vem se gastando com o tratamento deve realmente ser deslocado para a prevenção. Então, Brasília, desde 1992, implantou um projeto chamado Salvando o Pé Diabético, que logo foi se espalhando pelo país, graças ao suporte do Ministério da Saúde e também da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje, ele é copiado com muito orgulho na Índia, na China e no Egito. Por quê? Porque não se adotou nenhuma sofisticação como metodologia. Nós procuramos alocar os recursos à nossa realidade carente. Então, repassamos para os vários estados do Brasil, e desde 99 o nosso ambulatório de pé diabético se transformou num centro de pé diabético que hoje funciona como referência nacional e internacional, inclusive sendo visitado e recebendo colegas de todos os estados do Brasil para treinar.
nesse sentido, reconhecendo o trabalho do Brasil, porque não é um projeto de uma pessoa, não é um projeto de uma unidade da federação, mas é um projeto brasileiro. A Federação Internacional de Diabetes resolveu parabenizar o nosso país e alocar a celebração oficial da Federação Internacional de Diabetes, o Congresso Brasileiro, que ocorreu agora, recentemente em Salvador, terminando ontem, e nós tivemos a Conferência Global, que foi retransmitida para mais de 150 países simultaneamente. Então, nós tivemos a presença do Dr. Karel Bakker, que é o coordenador da campanha mundial, a presença do professor Rhys Williams, que é um dos vice-presidentes da Federação Internacional de Diabetes, o professor Andrew Bolton, da Inglaterra, que é o nosso consultor internacional desde 1992, porque nós importamos, digamos assim, o modelo britânico e implantamos aqui em Brasília. E também tivemos a presença da doutora Rosa Sampaio, do doutor Luiz Sampaio, da doutora Reni Chaves e várias outras autoridades. A Conferência Global culminou com o lançamento oficial do carimbo alusivo ao pé diabético, que vai ficar no Museu Nacional do Correio do Brasil, que foi um coroamento também desse registro que vai perpetuar esse fato histórico. E é lógico que a gente não pode deixar de ressaltar o empenho da doutora Rosa Sampaio, desde quando nós trouxemos a ideia sugerida pelo pessoal do exterior para que nós tivéssemos um selo, e aí ela avançou e a gente teve o selo, o envelope e o carimbo. Então, esses dados todos mostram que Brasília, de novo, sai na frente, mas ela aglutina, ela não dispersa. E é isso que esse projeto se reverteu, num projeto aglutinador e que hoje é motivo de orgulho para todo o nosso país, como ficou atestado pelos vários comentários das autoridades internacionais que vieram ao Congresso. Então, eu queria dizer, em nome do Dr. Leão Zaguri, da Sociedade Brasileira de Diabetes, a qual eu represento aqui também no Distrito Federal, em nome do comitê organizador, do qual eu fiz parte da campanha mundial de diabetes, reforçando as palavras do Dr. Karel Bakker, que nós estamos extremamente satisfeitos e tendo também agora o prazer, a honra e a chance de termos o registro dessas atividades em mais uma iniciativa muito louvável do doutor deputado Peniel Pacheco, e na presença da nossa autoridade maior, o secretário doutor José Geraldo. Então, eu agradeço a chance e convido a todos vocês para espalharem as boas notícias de que nós vamos ter uma bela campanha de prevenção, mais uma vez, domingo no Parque da Cidade, a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da doutora Ermelinda Pedrosa. Ao tempo em que quero também registrar a mensagem da deputada Arlete Sampaio, desta casa, que comunica: quero cumprimentar-lhe pela sessão solene de hoje, como também cumprimentar a todos os presentes. Na condição de presidente da Comissão de Educação e Saúde, seria meu dever participar desta sessão. Entretanto, atividades agendadas previamente impediu-me de fazê-lo. Quero desejar uma sessão exitosa e manifesto meu compromisso em prosseguir lutando para assegurar a toda a população do Distrito Federal condições dignas no atendimento à sua saúde. Ser diabético é um problema que pode ser resolvido. Basta que o Estado cumpra sua parte e cada um se responsabilize pela parte que lhe cabe. Saudações, deputada Arlete Sampaio. Registramos com alegria as presenças entre nós do senhor Alexandre Pimentel, que é presidente do Centro de Qualidade de Vida. Por favor, receba os nossos cumprimentos e a nossa alegria por sua presença entre nós. Senhor secretário adjunto da Secretaria de Gestão Administrativa, representando a secretária Cecília Landim, Luiz Carlos Almeida Capella. Está presente aqui entre nós? O médico da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Teixeira, Dr. Paulo Teixeira, coordenador do programa da hipertensão.
Qual é o programa? Do diabetes? Eu quero convidá-lo para estar aqui conosco à mesa, por gentileza. Queira estar aqui ao nosso lado. Coordenador do programa não pode ficar fora da mesa aqui agora, né? Inclusive... Registramos também a presença entre nós da voluntária da Associação de Diabéticos, Maria Araújo da Silva. Arcanjo, obrigado. Maria Arcanjo da Silva. Funcionária pública aposentada do Ministério da Fazenda, Luzia dos Santos Pinho. Muito obrigado pela presença. A estudante da área de saúde da Universidade Católica de Brasília, Lucília Pinto de Souza. Pois não, muito obrigado pela presença. Da Universidade Católica de Brasília, que esteve participando também conosco, Rodrigo Lázaro Mendes. Obrigado. Conselheiro da Associação de Diabéticos, o senhor Pedro Silvério Neto. Muito obrigado pela presença. Assistente técnico administrativo do Ministério da Saúde, Sabrina Mendes. Obrigado pela presença conosco. Tenho a honra de conceder a palavra à conselheira do Conselho Nacional de Saúde e representante da Federação Nacional de Diabetes, Maria Irene Monteiro Magalhães. Nossa querida Irene. Obrigada. Antes de tudo, agradecer esse grande esforço do deputado Pinel Pacheco, que ele tem sempre ele é um aliado, um companheiro, ele faz parte também da associação como componente da diretoria consultiva, então ele, para nós, ele sempre foi uma âncora, desde o início que ele está sendo uma âncora, como foi também um pioneiro, porque foi a primeira lei para diabético do Brasil, saiu do Distrito Federal. E eu, muitas vezes, em reuniões da federação, onde tem mais de 300 associações congregadas, a divulgar e a levar essa lei, mostrar, a gente começa no seu estado, começa na sua assembleia, começa contanto que chegue lá em cima. E a maior vitória, a maior alegria é que essa semente que foi plantada aqui no Distrito Federal, ela já está tramitando no Congresso, e nós temos ainda certeza que ela sairá em nível de Brasil, uma lei federal completa, porque ela está... A nossa não é que seja completa, mas, para começar, ela começou pequenininha, e ela lá está grande. E todos os diabéticos do Brasil vão ter direito a ter realmente uma cobertura total, porque desde o controle, desde da medicação atualizada e sempre renovada, foi a semente do Distrito Federal que deu essa oportunidade para a gente ter essa alegria de estar aqui. Então, agradecendo bastante a todos os presentes aqui. A doutora Rosa, que tem sido uma batalhadora e incentivando o que a federação tem, porque como a federação tem como acionar, tanto do lado das associações como do lado do conselho, fazer um movimento realmente em termos de comunidade, em termos dos pequenininhos, porque são a força que vai fazer chegar o maior volume, que seria comunicação lá no Congresso, que a nossa lei está faltando apenas passar por uma comissão, a última, da Justiça, Comissão de Justiça, que está faltando essa. Então, são as pequenas parcelas da comunidade que vai fazer com que se faça um bolo grande, um movimento grande e se force. Agora, uma coisa que mais importante que eu acho aqui no Distrito Federal é a força que a associação tem dado para a secretaria, para o Ministério. As associações sempre têm trabalhado em parceria, e essas associações, tudo que precisa dela é por intermédio delas, que são feitos muitas vezes. O porquê? Eu estou falando aqui muito simples e como voluntária, como serviço de braçal mesmo. Se queremos fazer um movimento grande para atualização de profissionais, é a associação que banca essa força. Como? A secretaria não tem dinheiro, o Ministério não pode passar dinheiro, aquela coisa toda. Então, mas a associação pode sair com o seu pirizinho, pedir na um e a outro, refaz aquele bolão e fazemos. O importante é que tenha
atualização, é que tenha profissionais e tenha isso. Então, tem uma coisa básica que a gente não tolera ainda até hoje. O Distrito Federal, com toda essa riqueza, com todo esse esplendor, nós já perdemos um terreno valiosíssimo, centralíssimo. A associação perdeu um terreno de 4 mil quilômetros, olha, 4 mil metros quadrados. Era ali vizinho, ao tempo da boa vontade. Conseguimos outro agora no sudoeste, área nobríssima, e não se aproveitar e fazer esse centro de referência, um centro que seja realmente modelo para o mundo. Porque, apesar de ser... Não tem nada de ser pequenininho, de ser muito pobrezinho, não. Tem que ser coisa boa mesmo, que nós merecemos isso, e os diabéticos, mais do que tudo, merecem tudo isso. Então, eu espero que no próximo ano já esteja já inaugurando esse centro. Vamos fazer elétrico, porque o Brasília quer fazer, ele faz em 2 minutos, ele faz. E a gente, se quiser se movimentar, a gente vai conseguir mesmo, porque acionamos todos os diabéticos, todo mundo tem que pôr uma palhinha, porque eu duvido uma família que não tenha uma história de diabético nela. Duvido. Posso dizer isso de caramba, porque até eu que me sentia que minha família não tinha, não conhecia diabético. Aí eu fui no Nordeste agora, descobri que meu avô tinha morrido de diabético, e eu não sabia dessa. Então, é essa força, gente. Vamos trabalhar, e a secretaria, junto com a associação, junto com a sociedade, as outras associações de pertenço e tudo, nós vamos trabalhar e vamos pôr esse centro realmente em pé. Taguatinga tem um trabalho lindo, maravilhoso, sempre precisa. Eu estive agora em Uberlândia para ajudar na aprovação do Centro de Referência de Hanseniano, dentro da Universidade Federal de Uberlândia. E o que é que estava faltando? Eu vi o Taguatinga naquele centro de saúde, fazendo as improvisações mais criativa da vida, mas saindo um trabalho em nível de profissional, nível de profundidade. E isso é que nós queremos, que esses profissionais tenham condições e realmente trabalho. Nós vamos trabalhar e vamos juntar, e o secretário está aqui, nós vamos cobrar que queremos esse centro. O próximo ano é a inauguração do nosso centro. Essa é a festa maior que pode ser. Muito obrigada. A gente até percebe o brilho nos olhos da Irene quando ela fala sobre esse centro de referência, e na dona Diná também, né? Ela sonha com isso todo dia, mas esse sonho não vai virar pesadelo. Se Deus quiser, em breve nós vamos ter a resposta sobre isso. Quero conceder a palavra agora à senhora coordenadora da Política Nacional da Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde, doutora Rosa Sampaio. Se quiser falar da mesa, pode, mas pode usar também a tribuna. Bom, boa noite, quero cumprimentar a todos, inicialmente agradecer muito o convite que foi feito pelo deputado Peniel Pacheco, parabenizar pela iniciativa, de fato, e cumprimentar a mesa na pessoa do secretário, doutor José Geraldo, secretário do GDF. Bom, eu acho assim, muitas coisas para dizer. Eu acho que um momento desse é importante que a gente dê informações ao público e também comentar algumas coisas que já foram ditas aqui na mesa. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o Congresso de Salvador. A Ermelinda já falou, eu acabei de chegar de Salvador, a Ermelinda também chegou ontem, onde nós tivemos lá em Salvador o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro de Diabetes, promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Foi um congresso belíssimo, não só sob o ponto de vista técnico-científico, mas também social, de congraçamento, onde tinham as maiores autoridades brasileiras e também mundiais. Todos vocês já sabem que esse ano foi comemorado o Dia Mundial da Diabetes, junto com o Dia Nacional, que coincide em 14 de novembro, com o tema, este ano, pé diabético. E que o Brasil foi escolhido como a sede dessa comemoração, né, graças ao trabalho da doutora Ermelinda. Então, eu só queria aqui corroborar que Brasília, de fato, tem muita coisa boa, e eu acho uma injustiça imensa quando diz isso. Eu adotei Brasília há 5 anos como a minha cidade, e adoro, eu sou de Aracaju, e vim para Brasília trabalhar no governo federal há 5 anos, e hoje eu não pretendo mais voltar. E apesar de ter a minha família, que eu adoro ainda em Aracaju, mas a gente eu fiz muitos amigos, acho uma maravilha, e fico tão revoltada quanto vocês, brasilienses, quando dizem que Brasília só tem coisa ruim para mostrar. Eu fico doente com isso, assim, eu não sou brasiliense, mas eu quero
me solidarizar com vocês e acho que tem que fazer uma campanha mesmo, positiva, mostrando as belezas que Brasília tem, que é uma cidade belíssima, é patrimônio histórico mundial. Né? Fora que tem muita gente boa, gente do Brasil inteiro. Aqui eu acho que se repete toda a bondade que tem no Brasil. E coisa ruim tem em todo lugar, não é? Não é só aqui, infelizmente. Bom, então, o centro, de fato, o trabalho da doutora Ermelinda no Centro de Referência do Pé Diabético, o programa Salvando o Pé Diabético, ela foi modelo para o Brasil e agora o Ministério da Saúde, por uma insistência dela, de muito tempo, né, nós conseguimos, agora o ministro assinou, tem o quê? Uma semana, saiu no Diário Oficial, um grupo de trabalho que eu pretendo fazer a primeira reunião ainda esse ano, apesar da agenda estar lotadíssima, para iniciar o Plano Nacional de Atenção ao Pé. Isso ela tem, vários municípios. Eu ouvi falar a primeira vez em Ermelinda, quando eu era secretária municipal de saúde de Aracaju, em 97. Então, eu criei, na época, um programa de combate ao diabetes, né, de promoção, prevenção e cuidado do diabetes, e Carla Rezende era a coordenadora, que era uma aluna dela, e a primeira vez ela ouvi falar da Ermelinda, ela vinha aqui, veio com a história de comprar monofilamento, eu dizia, lá vem você inventando coisa para eu gastar mais dinheiro. E ali foi aquilo, realmente, aquilo foi muito bom, e a aceitação do Programa Saúde da Família, que também foi implantado nessa época, foi muito grande, todas as enfermeiras foram treinadas, os médicos, e nós tivemos um avanço muito grande desde aquela época. Então, quando o Plano Nacional do Ministério da Saúde começou, foi no ano de 2001, quer dizer, em Aracaju já tinha desde 2007, ou desde 97, né? Quer dizer, que foi quando foi implantado, e começou assim, né, com o trabalho da Ermelinda, da Reine Chaves, que foi a presidente do Congresso em Salvador, cujo centro, o SEDEBA, eu visitei ontem de manhã, que realmente é uma maravilha esse centro de referência, que está muito bem montado, ainda não totalmente concluído, mas que também serve de exemplo, secretário. E aqui também eu quero fazer coro aqui, tá? Fazer este lobby bem positivo, né, de que o senhor, de fato, faça crescer esse centro para diabetes e hipertensão, para as doenças crônicas, mas a diabetes, sem dúvida, que é a mais complexa, e a prevalência é muito alta e extremamente complexa, que precisa, de fato, de uma política de média complexidade, porque não adianta lá na básica, a gente sabe que tem uma barreira, você atende, por mais que você faça promoção, prevenção, e tem aqueles cuidados básicos que o Ministério da Saúde tem uma política de atenção básica, quando ela fornece 2 medicamentos orais, a insulina e a NPH, capacita os profissionais, que a Ermelinda faz até parte de todo esse processo, e isso daí não é suficiente, é bom, mas não é suficiente. Quer dizer, as ações, a gente vê no Congresso, como nós tivemos agora, isso foi dito por todos, os brasileiros e os estrangeiros. Nós vimos imensos avanços na diabetes. Hoje a vida do diabético ela vai se tornar, com fé em Deus, cada dia mais fácil, mais simples e assim com mais qualidade de vida e com menos efeitos de curto prazo em termos de complicação, porque o controle vai ser mais eficiente. Mas isso precisa chegar a todo mundo. Não é? Hoje a gente tem uma dependência SUS, que a gente chama de dependência SUS, de 75% a média no Brasil. Ou seja, de cada 100, 75 pessoas utilizam o SUS para cuidar de sua doença. Sobretudo o diabetes, que é uma doença cara. Não podemos dizer que ela é barata, não vamos escamotear também o problema. Ela é uma doença que exige um controle e esse controle é oneroso para a pessoa, para a família. Isso eu estou falando em custo financeiro, sem falar no custo emocional, pessoal, enfim, que isso aí é incalculável. Mas o custo financeiro é alto. E se não houver uma ajuda do serviço público, com certeza a imensa maioria dos brasileiros não vão ter acesso a esses avanços. E isso, tudo que a gente fala em SUS, a gente multiplica por 6 zeros, né? É milhões. Então, tudo custa muito caro. Então, por isso que essas prioridades, as pessoas, eu sei que ficam impacientes, mas às vezes precisa ter uma certa cautela na incorporação dessas novas tecnologias, medicamentos, etc., no sistema público. Porque isso representa muito dinheiro. E em saúde, eu digo que tudo é prioridade. Não é? Porque se compara muito a diabetes com AIDS. Eu não quero, porque a AIDS tem tudo, tem um coquetel que é caríssimo, tem isso, tem aquilo. Nós não vamos discriminar. Deus me livre e guarde. Eu acho que o AIDS tem que ser tratado com tudo, mas a gente tem que ver que o alcance para o diabético ela é muito maior. São quase 10 milhões de diabetes no país. E é o maior custo do SUS, e a maior morbimortalidade do SUS. Do SUS só não, do todo o país. Então, é uma prioridade de fato. Quer dizer, a diabetes ela é uma doença básica, ela está por baixo, né, de todos os maiores indicadores de morbimortalidade do país. É a doença cardiovascular, a doença renal, tudo tem a diabetes como base. Então, de fato, você investindo na promoção, na prevenção, no diagnóstico precoce, no tratamento, eu digo assim, está dito aqui no jornal, que eu nem tinha visto essa reportagem aqui, isso não é um custo, isso é um investimento. Claro que
o timing do político é mais curto, né? São poucos anos, quer dizer, talvez aquilo só vá dar resultado daqui a muito tempo, mas com certeza essa semente será reconhecida. Aquele que fizer muita coisa pelo diabetes, não está fazendo só pelos diabéticos, está fazendo pelos hipertensos, pelos nefropatas, para quem tem já lesão de retinopatia, para quem tem lesões de pé, quer dizer, não são 10 milhões, é muito mais do que isso. Não é porque todos têm como base a doença que é a diabetes. Então, eu acho que realmente o serviço público tem que dar mais. Isso no mundo todo está começando, eu digo sempre, a política de doenças crônicas, no mundo todo, não é só no Brasil. Os serviços públicos de saúde, eles estão mais acostumados a trabalhar com eventos agudos. São as doenças agudas, né, as infecções, a tuberculose, a Hansen, que não é aguda, mas que é infecciosa, pelo menos. Então, essas doenças ocuparam e foram tema dos serviços públicos durante muitos anos, sobretudo no Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento. E agora, o grande mote, digamos assim, epidemiologicamente, o maior peso dos sistemas públicos hoje no mundo inteiro são as doenças crônicas. Então, há uma preocupação mundial. Nós vamos sediar também aqui, no final do mês de novembro, eu vou mandar, deputado, para vocês, o deputado, para também o convite, que é um programa mundial que vai ser lançado, foi lançado já em alguns países da Europa, mas agora vai ser no Brasil, que é o Diabetes Action Now, que a gente traduziu como Diabetes Previna Já. Tá? Porque é um programa de conscientização da população sobre o problema da diabetes. Né? Quer dizer, o que é a diabetes significa para a vida de cada pessoa, das famílias, da sociedade e dos sistemas públicos. Então, isso vai ter essa oficina aqui no Brasil no final de novembro, agora, vai ser lá na Organização Pan-Americana de Saúde, e a gente precisa também, nós vamos convidar as associações de portadores, porque realmente a campanha principal é de conscientização e de sensibilização da população para esse grave problema de saúde pública. Então, esses eventos, por que se faz dia nacional, dia daquilo? Porque naquele dia, pelo menos, ou naquela semana, né, se concentram na imprensa, as pessoas falam, pelo menos durante uma semana ou um dia, se fala no assunto. Porque senão tudo termina caindo nessa rotina diária, você abre o jornal, você vê tudo aquilo que não precisa repetir, mas na realidade os grandes problemas nacionais, eles não estão lá sendo discutidos pela sociedade. Então, os dias disso, de aquilo, eu também não gostava não, mas depois eu passei a gostar, porque eu acho que pelo menos serve para aumentar a conscientização e a sensibilização das pessoas a respeito de um determinado tema que é marcado naquele dia. Então, esse dia foi bastante comemorado no Congresso, como a Hermelina falou, uma conferência global transmitida para 217 países ao vivo, né, com o esforço do DataSUS, que é o sistema de informática do Ministério da Saúde, que foi um sucesso, com perguntas, inclusive, do Brasil e do mundo todo. Teve perguntas, eu estava olhando o site, teve perguntas da Eslovênia, da Espanha, dos Estados Unidos, quer dizer, diversas pessoas hoje, a informática, os meios de comunicação permitem isso, né? Quer dizer, foi passado ao vivo e as perguntas vieram do mundo todo, a doutora Hermelinda traduzia em inglês, em português e respondeu quase todas. Então, realmente foi um evento bastante comemorado. E agora, por último, eu queria falar sobre a lei. Essa lei que está na CCJ, eu até gostaria que todos vocês pudessem também cobrar, porque ela já foi, e eu tenho orgulho de dizer que a lei nasceu no Senado de um senador sergipano, né, que é o doutor José Eduardo Dutra, que era senador na época, e nasceu dele, e essa foi aprovada por unanimidade no Senado, com o esforço aí da doutora Irene, da Laurenice, nossa querida Laurenice, a gente quer até botar o nome da lei, o nome dela, né, e já é uma proposta. Então, essa lei saiu, foi aprovada, depois ela ficou dormindo um pouco lá na Câmara, e várias outras surgiram que estão apensadas a ela não tem ninguém colocou nenhuma emenda, nada, ela está como nasceu. Tá? E ela já passou por todas as comissões, já teve vários relatores, e agora está na última, que é a CCJ, que eu acredito que não tenha nenhum problema, porque ela já foi aprovada na CCJ do Senado. Então, ela não pode ser constitucional para o Senado e inconstitucional para a Câmara, não tem sentido. E ela não irá a plenário, ela vai ser logo sancionada pelo presidente, uma vez aprovado na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última que está. Então, realmente, eu já disse a Irene ali que eu vou procurar saber amanhã de manhã a situação dela, para a gente começar a mobilizar, como mobilizamos com os outros relatores, o doutor Atos Avelino e o deputado Fernando Coruja. Né? Então, essa lei precisa sair, porque só 3 estados brasileiros, o do GDF realmente foi a primeira, como eles disseram,
Há 2 anos atrás tem a do deputado Roberto Gouveia em São Paulo e agora tem uma em Minas Gerais que está sendo normatizada. Então, a lei, ela diz que ela terá que ser normatizada pelo Ministério em 90 dias. Então, a gente esperaria que ela fosse aprovada ainda esse ano, para que, no máximo, em março, ela já pudesse ser, de fato, posta com seus efeitos. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês todos. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite a todos vocês, saudar os diabéticos do Brasil inteiro, levar a saudação do Ministério da Saúde e que a gente faz o possível, vamos fazer mais ainda para que a vida deles melhore cada dia mais. Eu quero registrar, ela pediu para não fazer uso da palavra, mas eu quero aqui, a doutora, não é doutora, ela é voluntária da Associação dos Diabéticos de Brasília, Geraldina Simão, Dona Diná, como é conhecida entre nós. Quero dizer que o meu desejo era que hoje a gente estivesse fazendo uma homenagem diferente para você. Mas não foi possível em razão do processo legislativo não ser tão simples e acabou tumultuando. Hoje de manhã nós tivemos a última comissão que deveria apreciar o tema, mas não foi possível votar porque no momento em que estava para iniciar a sessão, como tem um problema do orçamento em discussão na casa, a sessão não teve quórum. Mas eu protocolei nessa casa um projeto de decreto legislativo concedendo a Geraldina Simão o título de cidadã honorária de Brasília pelo seu trabalho na área de controle e prevenção do diabetes. E eu queria dizer que essa homenagem é uma homenagem a todos os que se empenham e trabalham nessa questão da prevenção e do controle do diabetes. Ela, historicamente, tem sido uma grande batalhadora, assim como a Irene, a doutora Hermelino, o doutor Peniche, que também é histórico nessa causa, e tantos outros que eu não lembraria o nome de todos aqui. Mas, como forma da gente poder lembrar daqueles que, por uma iniciativa muito mais de servir, né, sem ter remuneração, sem ser ligada a uma entidade e sem ser diabética, o que também é interessantíssimo, porque ela não necessariamente está trabalhando em causa própria, né? Mas ela está trabalhando em defesa de outros e faz isso com abnegação, dedicação integral e um empenho descomunal. Eu fico muito feliz de ser o autor dessa proposição, que concede esse título, creio que será aprovado unanimemente no plenário dessa casa, e nós vamos estar em breve marcando uma sessão com todas as associações do Distrito Federal presentes aqui, para dizer a você que você não é apenas presidente da Associação dos Diabetes, você é uma cidadã de verdade e uma cidadã honorária de Brasília pelo que você tem feito, viu? Fica aqui o registro da nossa gratidão pelo seu trabalho e pelo seu empenho, viu? Queria pedir um aplauso para a nossa querida Geraldina. Concedo a palavra ao senhor secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Dr. José Geraldo Maciel. Meu prezado amigo e deputado distrital, Peniel Pacheco, doutora Rosa Sampaio, doutora Ermelinda Pedrosa, senhora Geraldina Simão, senhora Maria Irene Monteiro Magalhães, doutor Lúcio Nasser, meu prezado Paulo Teixeira, minhas senhoras e meus senhores. Antes, Irene, de eu externar aqui, ainda que de forma simples, alguns pensamentos que eu tenho sobre a área de saúde, engenheiro que sou, eu gostaria de pedir a Sílvia que lesse uma anotação que eu lhe pedi que fizesse nesse livro amarelo, leia com voz bem alta, sobre o centro de referência. Leia, por favor, bem alto. Ok. Irene, os deputados federais de Brasília
os 8, estarão apresentando algumas emendas conjuntas. Eles terão amanhã uma reunião às 11 horas da manhã e agora à noite, para não privilegiar nenhum, citando o nome, conversei com um deles e até às 9 horas da manhã eu estarei apresentando algumas sugestões de emendas para a área da saúde. Não tenha dúvidas de que esta será a primeira. Vou, de forma muito veemente, insistir para que os deputados se sensibilizem e acatem essa sugestão e apresentem essa emenda. E peço também à mesa, à plateia, não deixem de ligar amanhã para um dos nossos deputados federais, a escolha de cada um. Temos lá a Maninha, que já foi secretária de Saúde, temos lá o Asni de Roure, temos lá o Arruda, o Filipelli, o Fraga, o Osório Adriano, Pinheiro. o Jorge Pinheiro. Vamos telefonar para eles amanhã? Eu vou ligar para cada um, para que haja no orçamento da União para 2006 destinação de recursos para que implantemos o centro de referência. Mas antes de eu continuar, quero que o nosso querido deputado Piniel dê uma informação às senhoras e aos senhores e senhoras que estão no plenário de uma decisão que ele tomou agora à noite. Qual é, deputado Piniel? Nós estávamos conversando aqui com o secretário rapidamente e ele comentou da necessidade de fazer esse empenho para que haja no orçamento da União os recursos para a construção do centro de referência. Nós estaremos votando até o dia 15 de dezembro o orçamento do Distrito Federal também. E é muito importante vir o dinheiro da União. Por quê? Porque não vai comprometer o orçamento já existente do Distrito Federal. Mas nós também vamos apresentar emenda nesta casa. Eu quero pedir que coletivamente os deputados apresentem emendas para que nós possamos garantir pelo menos 1 milhão do orçamento do Distrito Federal para a construção do centro de referência aqui no Distrito Federal. Acredito que isso é importantíssimo, porque o Distrito Federal está fazendo a sua parte, está prevendo, dentro do seu orçamento, uma parte significativa dos recursos necessários para a construção e implantação desse centro. Todos nós caminhamos nesta vida levados, inspirados pelos nossos sonhos. Se a gente não sonha, a gente não caminha, a gente não vai à frente, não é mesmo, meu amigo? E eu tenho um sonho. O meu sonho é de quê? À frente da Secretaria de Saúde possa dar alguma contribuição, Rosa, para que nós não tenhamos necessidade no futuro de comprar medicamentos, de comprar remédios. Essa deve ser a grande utopia a ser buscada por todos nós, o grande sonho, porque no dia em que nós não tivermos necessidade de comprar remédios, é sinal de que teremos saúde e não doença, teremos pessoas saudáveis e não doentes. É exatamente por esta razão que nós estamos trabalhando no sentido de, se Deus quiser, nos próximos 2, 3 meses, deixarmos a Secretaria de Saúde totalmente equilibrada no que concerne aqueles insumos e materiais médicos hospitalares, remédios e coisas que o valha, deixarmos a Secretaria com um estoque mínimo estratégico, a fim de que não haja mais carência como houve nos últimos meses, nos primeiros meses, aliás, deste ano. Queremos dotar a Secretaria de um parque tecnológico de tal forma que não haja mais carência de equipamentos e de aparelhos. Inclusive, nós estamos mudando, viu, deputado? Mudando a filosofia de implantação de um programa de equipamentos e aparelhos na rede.
Em lugar de nós comprarmos, por que não alugarmos os equipamentos? É isto que se faz hoje no mundo. Nenhum hospital por esse mundo afora compra os seus equipamentos. Os equipamentos são alugados, são locados. E nós temos hoje cerca de 403 equipamentos na rede, cujo custo de manutenção está excessivamente alto, porque eles já estão em final de vida. Mantê-los e recuperá-los é extremamente caro, extremamente oneroso. Se nós substituirmos os 403 equipamentos por equipamentos novos, modernos, atualizados, com garantia de manutenção pelo locatário, estaremos gastando menos do que gastamos hoje pagando a manutenção. Então, se nós gastamos hoje, digamos, só para raciocinar, R$1 milhão para fazer a manutenção desses 403 equipamentos, a contratação, a locação, o aluguel desses equipamentos, com garantia do fornecedor, ficará para nós por um preço não superior a R$600 mil, 60% do que gastamos hoje. Portanto, uma economia de 40%. E com um detalhe: hoje, quando um equipamento estraga, até que venha a reposição da peça, venha a mão de obra para consertar, é um Deus nos acuda. Hoje há condições plenas de se estipular um contrato de locação com duas características básicas. A primeira, aqueles equipamentos que puderem ser consertados remotamente, o conserto não ser superior a 1 hora. E aqueles equipamentos que tiverem de ser consertados com a presença do técnico, um tempo máximo de conserto de 4 horas. Isto é viável hoje. E nós estaremos, então, fazendo isto. Se Deus quiser, nos próximos 40, 60 dias, lançaremos esse edital, dentro dessa filosofia, a fim de que já no primeiro semestre do próximo ano tenhamos um parque tecnológico, diria a doutora, up-to-date, atualizadíssimo. Mas isto é o que nós temos que fazer de momento, nas circunstâncias que estão aí. Mas a grande tarefa nossa, a grande missão de todos nós, eu penso que é no sentido de trabalharmos na promoção e na prevenção, para que um dia, se Deus quiser, não tenhamos mais necessidade de comprar remédios, não tenhamos mais necessidade de abrir hospitais. E isto é possível. Vamos sonhar que seja. Mas se não for na sua totalidade, pelo menos uma boa parte das doenças, dos casos, são evitáveis. Agora, recentemente, a Organização Mundial de Saúde publicou um trabalho mostrando o retrato dos países e das doenças. E está claro ali que 80% dos casos de doenças ligadas ao coração, 80% podem ser prevenidos. 80% dos casos de... Lá em Minas Gerais a gente fala derrame, os médicos falam AVC, né? 80% dos derrames podem ser prevenidos. 40% dos cânceres podem ser prevenidos. 80% dos casos de diabetes podem ser prevenidos. Bastando para isto, diz a Organização Mundial de Saúde, 3 ações: abandonar o cigarro, fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável. E aqui agora, eu quero até prestar uma homenagem ao deputado Peniel Pacheco. Se a saúde tivesse uma condecoração a ser dada, sem dúvida alguma, o Peniel seria condecorado. O Peniel é o autor da lei do diabetes. O Peniel é o autor da lei do fumo, contra o fumo. Não é isso? Extraordinário. Então veja, 3 ações: o antitabagismo, o exercício físico e a alimentação saudável.
E alimentação saudável? Há poucos dias alguém disse, mas Maciel, esse negócio é muito caro. Eu disse, que caro? Comer abóbora madura é caro? Comer couve-flor, comer alface, comer rapadura. Para o diabético não pode. É verdade. Mas neste caso específico. Mas na energização é até aconselhável, não é verdade? Então, há casos, olha, que não pode. No caso do diabético, não pode. Pois bem, uma alimentação saudável é uma alimentação simples, que todos nós podemos fazer, comendo a nossa banana nanica, comendo a nossa banana prata, chupando a nossa laranja. Eu fui criado comendo mandioca, abóbora madura, angu, feijão e tinha um negócio que era errado, torresmo, porque eu sou mineiro. Pois bem, mas é importante que trabalhemos no sentido da promoção e da prevenção. E eu quero me irmanar nessa missão de vocês, nessa luta de vocês, passa a ser minha também, no sentido de que busquemos, como disse a senhora, e a senhora repetiu a mesma palavra, espalhar os ensinamentos da promoção e da prevenção, levar consciência à nossa comunidade para que isso seja feito. Eu gostaria de recordar aqui, que o governo do Distrito Federal, o governador Roriz, implantou há cerca de 2 meses, o programa chamado Remédio em Casa. Nós temos hoje no Distrito Federal, entre diabéticos, hipertensos, portadores de osteoporose e câncer de mama, cerca de 80 mil pacientes. Esses 80 mil pacientes, periodicamente, têm que vir à rede pública receber o seu remédio. O programa Remédio em Casa é um programa que tem por objetivo levar a esses pacientes, portadores de hipertensão, diabetes, osteoporose e câncer de mama, levar o remédio e fazer o acompanhamento de todos esses pacientes. E levar em casa esse remédio é muito importante, porque muitos dos pacientes deixam, às vezes, de fazer o tratamento, porque chega no final do mês e não tem um dinheirinho para pegar o ônibus para ir buscar o remédio. Nós queremos, inclusive, deputado Peniel, aproveitar a TV Câmara Distrital para pedir à nossa população, nessas 4 camadas de portadores de osteoporose, câncer de mama, diabetes e hipertensão, que procurem os centros de saúde, para que atualizem os seus cadastros e façam a opção dizendo, quero receber o meu remédio em casa. Porque nós não vamos obrigar ninguém a receber, mas vamos estimular a que eles optem por receber, que é melhor para todos eles. Então, esse programa Remédio em Casa é um programa extraordinário. Nós pretendemos, se Deus quiser, num espaço de tempo de cerca de 10, 11 meses, 1 ano, digamos, estar atendendo a toda essa população de cerca de 80, entre 70 e 80 mil pacientes. Uma outra notícia que eu gostaria de dar é de que a senhora, inclusive, citou, quando era secretária de Saúde, o programa Família Saudável, que a senhora, aqui chamamos de Família Saudável, a senhora chama, como de resto o Brasil chama, Saúde da Família. O governo do Distrito Federal mandou agora recentemente para a Câmara Distrital, e a Câmara unanimemente aprovou a constituição de um quadro próprio para que o governo assuma o programa Família Saudável como uma missão realmente de Estado. Até aqui, o programa Família Saudável tem sido terceirizado. Isto traz uma intranquilidade e isto impede muitas das vezes que as ações sejam de fato efetivas, e com a aprovação pela Câmara Distrital, o senhor governador deve nos próximos dias sancionar, e já a partir de fevereiro do próximo ano estaremos abrindo concurso público para que tenhamos o nosso quadro próprio do programa Família Saudável. Hoje o programa Família Saudável no Distrito Federal já
tem cadastradas cerca de 420 mil pessoas. Esperamos, cumprindo as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, até 2008, atingir a 2 milhões de pessoas, portanto, com uma cobertura quase que total. E esse programa Família Saudável é fundamental para que façamos a promoção e a prevenção. Então, eram essas as minhas palavras. Quero cumprimentar, mais uma vez, o deputado Peniel Pacheco, que tem sido um companheiro extraordinário na busca de caminhos que levem a uma vida realmente saudável da nossa população. Presto-lhe, deputado, as minhas homenagens e quero, em nome da Secretaria de Saúde, deixar aqui a nossa admiração, o nosso respeito por tudo que o senhor tem feito. Aos nossos colaboradores da Secretaria, e fica com a senhora também o meu carinho, a minha estima, sei do seu trabalho aqui no Distrito Federal, no Brasil e fora do Brasil. Eu quero lhe deixar também o meu carinho, a minha admiração. Irene, continue ajudando a gente. Você fala, como disse o Peniel, os seus olhinhos brilham, a gente fica no entusiasmo, querendo que as coisas aconteçam rapidamente. E, se Deus quiser, vamos trabalhar no sentido de que aconteça no menor espaço de tempo possível. A Rosa, lá no Ministério, Rosa, nos ajude, vamos ser parceiros, vamos trabalhar juntos. Dona Geraldina, a senhora sabe o respeito que temos também pela senhora, voluntária que é, como disse o Peniel, sem trabalhar em causa própria, o que é merecedor de todo o aplauso. E o deputado Peniel foi muito feliz quando protocolizou hoje o documento com vistas à concessão do título de cidadão honorário de Brasília à senhora. O doutor Lúcio Nasser também, as nossas homenagens, ao Paulo Teixeira, a todos vocês, e peço a Deus que nos abençoe a todos para que juntos façamos promoção e prevenção, a fim de que tenhamos realmente uma rede, não de doença, mas de saúde. Eu não poderia, senhor secretário, ao término dessa sessão, deixar de parabenizar o trabalho de Vossa Excelência à frente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. E também a iniciativa do governador Joaquim Roriz de mandar para esta casa um projeto de lei no sentido de dar ao programa da Saúde em Família, Família Saudável, essa possibilidade de ter uma equipe própria, generalista, para poder tratar especificamente as questões que são próprias nesse programa. Isso é muito importante porque a gente sabe que quando se trata de um serviço terceirizado, sempre tem o risco de sofrer solução de continuidade, de ter que haver uma mudança por um processo licitatório, e essas mudanças são sempre traumáticas. Então, nada melhor do que ter uma equipe qualificada, treinada, porque esse investimento feito tenha o retorno. Acho que essa iniciativa é exemplar e modelar para o país, e nós todos aqui, como deputados, tivemos a alegria de votar esse projeto, sabendo que ele vai contribuir significativamente e positivamente para melhorar a saúde no Distrito Federal. E eu quero também fazer um apelo a Vossa Excelência, se me permite, claro. Esse programa do medicamento em casa, eu acho muito bom. Agora, precisava constar ali no projeto que o paciente que fosse receber a medicação em casa precisaria comprovar a participação em algum tipo de atividade física, porque muitas vezes quando ele vem ao centro de saúde, como é o caso da Associação dos Diabéticos, tem ali uma possibilidade de fazer um exercício, uma ginástica e tal. Se ele for receber em casa, ele vai ficar mais acomodado e pode perder o estímulo e o ânimo para poder fazer alguma atividade física. Então, poderia incluir nesse programa, em parceria com a Secretaria de Estado de Esportes, uma atividade para que ele comprove estar participando a fim de receber o medicamento. Porque eu acho que isso vai melhorar ainda mais essa postura dita por Vossa Excelência, que é o trabalho de promoção e prevenção às doenças, né? Promoção à saúde e prevenção às doenças. A sugestão está aceita, e eu daria também uma notícia. Já com vistas à promoção e à prevenção,
a secretaria propus ao secretário de Esportes e à secretária de Educação que assinássemos um convênio, e deveremos assiná-lo proximamente, ainda este ano. É um convênio para a implantação de um programa que foi elaborado na Secretaria de Saúde de prevenção da osteoporose. Então, esta experiência de participação com a Secretaria de Esportes já se iniciará com essa, além de outras que temos feito, caminhadas, corridas e tudo mais, mas num programa formal se dará através já desse programa da prevenção da osteoporose. E estarei conversando com o secretário de Esportes para que vejamos juntos uma fórmula de fazermos com que chegue essa mensagem ao usuário, ao paciente, e que ele dê a sua contrapartida mexendo-se. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença de todos aqui e dizer que eu fiquei muito feliz e honrado com a manifestação de cada um. Foram informações tremendamente úteis e absolutamente precisas. Eu acho que se a gente continuasse nessa sessão, muita coisa a mais poderíamos ouvir, mas o tempo, infelizmente, não permite que nós possamos nos alongar. Obrigado pela presença de todos, pelos alunos da Católica que participaram do programa, pelo SESC, que deu a sua participação, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que veio hoje muitíssimo bem representada, com o próprio secretário, o coordenador do Programa de Prevenção de Diabetes e Hipertensão, a doutora Ermelinda, as entidades representativas da sociedade civil, Irene, a dona Geraldina, enfim, todos vocês, nosso muito obrigado, a doutora Rosa do Ministério da Saúde, e desejamos que esses nossos esforços possam ser gratificados e que a nossa população possa auferir os benefícios de toda essa movimentação e de todo esse trabalho. Muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão.